Muitas pessoas comentaram o vídeo sobre Ikigai. Algumas delas disseram que não tinha nenhum motivo para levantar de manhã e que não tinham razões alguma para viver. Essas pessoas faziam uma experiência de escuridão, aquilo que o credo cristão chama de descer aos infernos. Mas elas estavam equivocadas em relação a um dado. Elas disseram que não tinham nenhum Ikigai, mas elas tinham sim, porque a experiência da escuridão, a experiência do não sentido, a experiência da absurdidade é a experiência fundamental para que, atravessado esse momento, o indivíduo possa experimentar todo o sentido que a vida tem. Que ele possa gozar de cada raio de sol que chega até ele e que ilumina a realidade na qual ele vive. Não é possível desfrutar dessa claridade se não se for capaz de suportar e atravessar essa escuridão. Quando o credo cristão diz que Jesus desceu aos infernos e lá permaneceu por 3 dias, ele afirma uma experiência psicológica de Jesus. Que todos nós, se quisermos ressuscitar, mas não é ressuscitar com esse corpo, que isso pouco importa. É ressuscitar na alma, é ressuscitar na mente. Se a gente quiser ressuscitar na mente, a gente tem que suportar a descida ao nosso inferno interior. Então esse é um Ikigai também, porque compõe a mandala. O Ikigai não é uma mandala de luz só, porque do contrário não seria um símbolo de totalidade. E a totalidade tem que incluir obrigatoriamente a escuridão. E qual é a diferença entre alguém que experimenta o Ikigai como luz e aquele que experimenta o Ikigai como sombra e escuridão e se sente mal por experimentar sombra e solidão? Aquele que experimenta o Ikigai como luz não se importa mais com a sombra. Não é que a sombra tenha deixado de existir, nada deixa de existir. O que transforma, o que é transformado pela própria experiência da absurdidade e dos imprevisíveis da vida é o eu. Esse eu tão importante, esse eu tem uma importância capilar nessa experiência. Não tem que fazer desaparecer eu algum, porque é ele que experimenta a alegria, a luz, a tristeza e a escuridão. Então ele é central no processo e nesse mistério também. Mas ele começa a encarar de outra forma essa experiência interna. Ele não se importa mais. Ele compreendeu que a vida é feita dessas oposições e que a mandala é composta por esses 2 aspectos da realidade psíquica. Ele não se importa mais com isso. O sofrimento para ele não é mais importante, embora esteja presente. Ele vive aquilo como um dado da realidade, como sair para almoçar, como dar uma boa gargalhada. Também nessa mandala está inserida momentos de tristeza. E o ego não se desespera mais em relação a isso. Então essas pessoas que disseram que elas não têm o Ikigai, elas estão realmente equivocadas. Esse é o Ikigai. Esse é o lado escuro do Ikigai. Se você consegue atravessar isso, se você consegue suportar isso, quieto, olhando de que matéria é constituída o ser humano. Essa é a nossa matéria. Essa é a nossa matéria. E se ele não se assusta mais com isso, se é alguém capaz de andar na escuridão sem se assustar, de repente ele começa a perceber que a escuridão sempre foi luz e que na luz sempre houve escuridão. Esse é um mistério. É aquilo que Jung chamou de complexo opositorum, a conjunção dos opostos, o processo de individuação. Então, Ikigai é um processo de individuação. Qualquer pessoa que se identifique só com a luz não encontrou nada. Qualquer pessoa que se identifique só com as sombras não encontrou nada. Agora, aquele que viu, se assustou, se acalmou e nada fez, só ficou olhando, talvez esse tenha alguma coisa a dizer.